Olá, corajosas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a este canal. Aqui nesse espaço a gente fala sobre branding, marca pessoal, universo feminino, sobre autoestima. É aqui no seu canal. Sabe aquele dia que você faz tudo errado? Você tenta ser a melhor mãe e falha. Você tenta ser uma boa empreendedora, conquistar os clientes, falar com cada um deles, mas não faz ainda. Você tenta ser uma mulher e ter uma autoestima em dia, tenta manter a rotina de autocuidado e não consegue. E no final do dia, vem aquele sentimento de frustração. Aquele sentimento de eu não sou o suficiente. Que bosta, hein? Mas se eu te dissesse que o seu erro é o seu maior professor, você acreditaria? Ou você ainda está presa nessa ideia de que você precisa ser perfeita para ser aceita, para ser amada e valorizada? Eu já acreditei nisso, sabia? Eu achava que eu precisava ser boa o tempo todo, que eu precisava ser quase que a mulher perfeita. Acontece que essa cobrança gera muitas inseguranças. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida. Foi quando eu passei a entender que não tem como ser perfeita. E tá tudo bem. Nós mulheres crescemos ouvindo que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que deixar o nosso filho perfeito, que os nossos filhos têm que tirar 10, que a gente tem que ser uma mulher perfeita para o esposo, que a gente não pode estar acima do peso, que nossos cabelos tem que estar impecável, porque senão nenhum homem vai querer a gente ou o nosso marido vai abandonar a gente. A gente cresceu com a cobrança estética, a gente cresceu com a cobrança de que se a gente não se encaixasse no padrão, a gente não iria ser aceita em nenhum momento. Acontece que essas cobranças o tempo todo, na vida adulta, quando a gente realmente entende o que é a vida, ela nos persegue. E ela pode surgir em momentos diferentes e diversas formas do nosso dia a dia. Mas sabe o que acontece quando você tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo? Você quebra. Eu sei que muitas de vocês estão quebradas por aí. Eu lembro como hoje, numa tarde de domingo, eu sentar para fazer uma lista de tudo que eu tinha que fazer. Atender os meus clientes, ter um momento para cuidar de mim, ir à academia, fazer as reuniões, checklist, manter os cronogramas, enviar os relatórios, manter as reuniões em dias. Tudo estava alinhado, fazer as atividades em casa, cuidar do meu perfil no Instagram, tudo estava completamente alinhado. Mas acontece que na segunda-feira, no dia de executar tudo aquilo, eu simplesmente falhei. Falhei assim praticamente tudo. Eu fiquei, Sabe, como assim? Eu planejei, eu separei o dia para que as coisas acontecessem como eu planejei. E não aconteceram. E vinha aquele sentimento de caramba, por quê? No final, eu fiquei extremamente angustiada a ponto de chorar, sabe? De raiva de mim mesma. Mas sabe o que o meu coração gritava, assim, uma voz, sabe, dentro de mim, me perguntava o seguinte: por que você se cobra tanto? E é por isso que eu tô aqui, para te perguntar também. Por que é que você se cobra tanto? E foi nesse momento que eu percebi que a perfeição foi a maior mentira que já contaram pra gente. Porque a gente cresce vendo as mulheres no filme, nas novelas, sendo perfeitas, sabe? No seu dia a dia, dando conta de tudo. Mas a vida real não é assim. Porque o erro, ele não é o fim. O erro, ele, na verdade, pode ser o início. Vamos dizer o seguinte: pensa em uma ponte, certo? Do ponto A ao ponto B. No ponto A é onde você está hoje e no ponto B é onde você quer chegar. Para atravessar esse caminho do ponto A ao ponto B, você vai precisar passar por vários percalços. Você vai precisar passar por diversas provações, por diversas dificuldades que a vida vai colocar na sua vida para você chegar lá, no ponto B. E o ponto B é o lugar onde você quer chegar. Mas se você olha as dificuldades, se você só no primeiro caminho chega, vê uma tábua caindo e fala, não vou, não quero, você vai continuar nesse lugar. O problema, minhas queridas, de vocês continuarem nesse lugar é que esse lugar é infernal. Esse lugar te assombra.
Esse é o lugar de comparação, porque você sabe que não é o lugar que você tem que estar. Você sabe, lá no fundo existe uma voz que diz que você tem um potencial incrível e você se enxerga no lugar. Porém, o medo, as inseguranças, a ansiedade, os problemas alheios te impede. O que você está fazendo hoje? Quais são as vozes que você está ouvindo que não está te levando ao ponto B? Quais são as pessoas, quais são os ciclos sociais que você vive, as amizades que você está escutando? Essas pessoas te fazem crescer? O que você está assistindo está edificando a sua mente? O que você está ouvindo hoje edifica o seu trabalho? Te edifica como mulher, como profissional? Se você o tempo todo se coloca para se expor, está sendo vista de forma negativa, com pessoas que falam o tempo todo coisas para baixo, que te levam para baixo, que criticam o tempo todo mundo. Se no seu perfil só tem site, notícia de fofoca, fake news, se você o tempo todo só escuta músicas que falam mal de mulher, músicas que falam sobre traição, músicas que não elevam sua autoestima, que falam sobre suicídio, sobre depressão, se as suas redes sociais estão fundadas apenas de idiotices, de superficialidade, como é que está o seu cérebro? Como é que você vai se sentir forte o suficiente para poder atravessar do ponto A ao ponto B? Já parou para pensar sobre isso? Mas deixa eu te contar uma coisa, a sua força, ela não está apenas naquilo que você acerta. É como eu já te disse, os seus erros, eles podem ser um caminho de reflexão. Você sabia que a árvore mais forte da floresta não é aquela que nunca enfrentou uma tempestade? É aquela que sobreviveu a todas elas, porque manteve as suas raízes profundas. E você, corajosa, é como esta árvore. Cada erro, cada momento que você viveu de tempestade, de dificuldades que a vida propôs para você, na verdade, é um momento de reflexão e de aprendizado. Porque um momento difícil não é só o que a gente vive, mas como a gente se enxerga naquele momento. Como a gente vai ter a nossa perspectiva, a nossa visão sobre aquela dificuldade. Você pode achar que a sua dificuldade é a pior coisa do mundo, até você parar e refletir sobre a vida de alguém que está pior que você. Porque todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo tem os seus medos. Não existe a pessoa que não tem medo. Todo mundo tem. A questão aqui é o que você faz com esse medo. Mas agora que você já aprendeu sobre os seus erros e como são importantes a gente entendê-los, eu vou te dar aqui 3 passos que ajudaram a transformar os meus erros em força. O primeiro passo é o básico, é você aceitar o seu erro como aprendizado. Toda vez que algo der errado na sua vida, que saiu fora do planejado, comece a se perguntar: o que esse erro está me ensinando? Eu te disse, quando você se coloca nesse lugar de aprendizado, a sua perspectiva muda. Segundo passo, pare de se comparar. Pelo amor de Deus, a comparação é um lixo. A comparação é o ladrão da sua confiança. Lembre-se disso, preste atenção no que eu vou te dizer. O que você vê nos outros é apenas uma vitrine. Mas o que você tem dentro de você, dentro da sua trajetória, que só você conhece, é o seu próprio estoque. Terceiro e último passo. Celebre as suas vitórias e as suas conquistas. Eu era uma pessoa que tinha dificuldades extremas em me parabenizar, em aceitar elogios e entender que pequenos passos, pequenas vitórias eram importantes, sim. Eu não precisava do reconhecimento de outras pessoas, eu precisava do meu reconhecimento. De eu entender que aquilo foi um grande passo, que aquilo era uma vitória. Por mais que seja pequeno para o outro, mas que para mim era importante. Se você teve a coragem de tentar, isso já é uma vitória. Se você teve a coragem de abrir suas stories, gravar e falar com a sua audiência, fazer uma live, falar com o seu cliente, vender o seu produto, falar sobre o seu serviço em forma de conteúdo, isso já é uma vitória. Eu quero que você olhe hoje, agora, no espelho e diga em voz alta: eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser suficiente para mim mesma. Porque o mundo não precisa de mulheres perfeitas, as pessoas precisam de mulheres reais, de pessoas reais, com
dificuldades comuns como todos os outros. E sabe o que é mais legal de tudo isso, gente? É que quando a gente se liberta, quando eu me libertei desses pensamentos, de todas essas dificuldades, de todos esses pensamentos, eu não só transformei a minha vida, como eu também ajudei a inspirar outras mulheres. Quando elas vêm no meu direct, quando elas entendem a história, quando elas se identificam. E você também pode ser esse instrumento, mesmo que você não queira. Você pode ser instrumento de transformação através do seu serviço. Você tem que entender o seguinte: não é porque você é uma designer de sobrancelha que você é menor que uma fisioterapeuta, sabe? Se você é uma designer, uma maquiadora, caramba, seu serviço é importantíssimo para a vida dessas mulheres. Você traz a autoestima de cada uma dessas mulheres. Você transforma o dia delas, você traz alegria, traz leveza. Então, quando você se coloca nesse lugar de entender a sua importância enquanto pessoa, até o seu profissional muda. Então, levanta a cabeça, tá? Esquece os seus erros do passado, aprende com eles, entenda que você vai errar em qualquer momento, assim como todo mundo. Mais importante é o passo de começar. Não dá para ser perfeita sempre, mas dá para ser suficiente, sendo você mesma na sua melhor versão de todas, que é a versão real, certo? Corajosas, eu desejo que vocês se tornem mulheres muito mais confiantes e que esse vídeo possa te impactar. Se você achou que esse vídeo trouxe algum benefício para sua vida, comenta aqui, compartilha com a amiga, para que ela também se sinta à vontade e inspirada, tá bom? Um beijo e até os próximos conteúdos.